Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo. E se quiser ajudar o canal, fazer alguma doação ao canal, o Pix é robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. A gente fizemos um vídeo anterior, né, mostrando que a realidade que as pessoas tentam mostrar para a gente nessa guerra aí é uma ilusão. Uma ilusão. Porque, gente, toda guerra tem um fundamento. Né? Vocês perceberam, né? Começou uma guerra lá no outro lado, por quê? Porque um país avançou no território dos outros. Tá? Avançou no território da Ucrânia. O Putin invadiu, tá, um território ucraniano. Ok? Aí detonaram o Putin, né? Você sabe que chamaram ele de santo, mas o resto tudo fizeram. Mas o engraçado é que agora Israel pode ocupar Gaza? Aí tá todo mundo piadinho, caladinho, ninguém fala nada. Por quê? Porque se falar é antissemita, bicho. Tá? Antissemita, sou antissemita. Ó. Se falar, viu, de Israel, de israelita, você passa a ser antissemita, entendeu? Não entendi. E sou contra isso. Tá? Sou contra isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Tá? Ter isso não significa nada. Ter isso significa que eu, particularmente, tá, sou descendente de, por nome, de sefardita. Judeu sefardita. Ok? Mas eu não vou ficar usando isso aqui, né? Fica bonito, mas não é. Fica jóia, mas não. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nenhuma satisfação, né, em ter que falar certos assuntos. Mas a gente precisa falar. Por quê? Porque da forma que está sendo tratada as coisas, é o tipo seguinte. Tudo que você fala, se você não defender Israel, você é antissemita. Né? O problema, pera lá. Semita vem de origem de sem. Tá? Mas Ismael não é semita, não? Ou eu estou enganado? Tá? Então, quer dizer que falar de Israel é antissemitismo, falar de Palestina não é antissemitismo, não. Então, bora lá refletir sobre isso. Primeiro, é bom a gente dizer o seguinte, que antes esse lugar lá não era chamado de Palestina, era chamado de Canaã. Para onde o Abraão foi, ficou por lá, porque o El Shaddai mandou, e depois ele volta, vai lá para o Egito, que estava passando necessidade lá, resolve para o Egito. Tá? Né? Aí depois se desenrola toda aquela história, aquela coisa e tal. Né? Bem, é difícil a gente entender por que é que estão fazendo uma guerra, não é não? Alguém pode vir aqui comentar e dizer assim, não, Robson, a guerra é por causa do que eles querem o petróleo, que eles querem
gás que está lá em Gaza, que eles querem fazer um não sei o que. Tá tudo bem. Pode ser? Pode. Mas, tem certeza que é só isso? Então, esse vídeo aqui, nós vamos ver uma situação em que eu acho que as pessoas deveriam realmente pensar. Analisar. Ok? Analisar. Vamos lá. Então, essa tecnologia chamada atual, né? Ela foi falada no outro vídeo, tá? Esse artigo foi publicado no dia 25 de setembro de 2005. Tá? E ele intitulou Ferramenta Crítica para Manter a Escuridão Virtual da Realidade. Tá? Então, como a gente usa o Google para traduzir, o Google está fazendo umas traduções muito porca, né? Que algumas coisas a gente tem que fazer junções, porque senão o cara não consegue. Tá? Mas vale a pena refletir sobre esses aspectos aqui. Ó. As condições meteorológicas em todo o mundo são desestabilizadoras. Algumas das tempestades, tá? Algumas das tempestades, chamada aqui de freak, são naturais, enquanto outras são encenadas. Encenadas não quer dizer que não sejam reais, tá? Encenadas quer dizer que elas são produzidas. O natural é crescerem em intensidade porque a Terra está fraturando e também se aproximando do fim do seu grande ciclo. O que estamos testemunhando agora é só o começo do que está por vir. Isso em 2005 ele estava falando. As anomalias meteorológicas prevalecentes dividem-se em 3 categorias. Então preste bem atenção sobre isso aqui. A primeira envolve o fenômeno natural, tá? Que se intensificaram ultimamente por causa dos colapsos dos vários sistemas do planeta, ecossistemas do planeta. Além disso, quando 4 elementos foram simbolicamente liberados de sua labuta forçada, tá? Com o passar do tempo, as ocorrências naturais se tornarão mais erráticas e podem ser intensificadas por fenômenos geológicos. Então, a primeira envolve processo natural, ok? Tudo isso nós entendemos. Vocês viram o que aconteceu mais recentemente em São Paulo, né? Em algumas cidades o vento chegou a 150 km por hora. A segunda categoria, tá, compreende o que a elite dominante em corpos humanos. Presta atenção que ele está usando um termo aqui. A elite dominante em corpos humanos. Você vai dizer assim, bem, mas só pode estar em corpos humanos. Não? Calma. Tem um negócio aí que nós vamos falar ainda. Não é? A elite dominante, seu corpus humano e seus agentes trazem sobre esses eventos. São anomalias meteorológicas provocadas. Tá? Eles podem ser usados como armas contra seus adversários e eles também podem ser efetivamente usados contra o seu próprio povo para vários fins. Quando os eventos climáticos são provocados, são usados domesticamente. Sua implementação pode ser para fins experimentais ou para controle
né? Controle por, tá? Certo? Uhum. Através de evacuações forçadas, deslocamentos, em casos mais drásticos, eliminação e tal, papapá, tá? Calma. Tá? Vocês já perceberam, né, que tem alguns eventos meteorológicos que está nos parecendo muito estranho. Está estranho. Eu acredito que a gente está... Olha, em 2005, esse está falando, né? O autor está falando. Preste bem atenção nisso. Algumas... Ele está diferenciando o que é natural daquilo que é provocado. Claro que tem eventos naturais. Tá? Seria uma idiotice aqui falar que os eventos, todos os eventos, são provocados. Mas todos nós já percebemos vários aviões deixando rastros no céu de gases que a gente não sabe o que é. A gente já viu muita coisa por aí. Né? Terremotos, e muita coisa que nos soa esquisito. Né? Não é que a gente tem que dizer que tudo é feito por equipamentos humanos e tal, não. Mas a gente sabe o que é natural. Eu que moro na região amazônica, eu sei aquilo que é natural e aquilo que dá impressão para a gente que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Mas isso você precisa ter percepção mesmo. Tá? Então, é bom a gente estar atento a isso. Ok? A nossa atenção tem que estar... Por que eles estão querendo tirar a nossa atenção diante dessa guerra aí? Tem alguma coisa. Gente, vocês observem que o que se fala na televisão é único e exclusivamente isso. Então, bora ficar atento a isso. Porque alguma coisa eles estão aprontando e estão querendo nos tirar, ficar nos ocupando com briga de grupos aí. Tá? Olha aqui. A terceira categoria de eventos envolve anomalias meteorológicas lançadas por alienígenas. Preste atenção que esta aqui, tá? Esta aqui, tá? Então, olha, lançada por alienígenas, ok? Essa aqui. Você vê que tem aquela que ele vai falar bem aqui, que é natural, fenômeno natural. Vai falar dessas aqui que são, tá? Aqui, tá? São provocadas por humanos. E essa terceira, que é a categoria que envolve anomalias meteorológicas lançadas por alienígenas. E elas podem ser lançadas por alienígenas e eles mesmos ou por seus agentes humanos. Esses tipos são mais... são os mais... e armas devastadoras, são verdadeiras armas devastadoras de eventos climáticos, né, provocados. Quando o tempo alienígena, os eventos alienígenas são acoplados com eventos geológicos, eles podem causar desastres generalizados, como visto pelo tsunami no Oceano Índico. Ah, ok? Presta atenção nisso aqui. Né? Esses eventos climáticos provocados costumam andar em cima dos naturais e construir sobre eles para que tudo pareça normal. Vamos lá. É estranho para você que um ser que criou os humanos, o Enlil, tá? O Yaldabaoth, o Jeová,
O que acontece? Em determinado momento ele diz, bem, o negócio está muito feio, ele criou os humanos, e agora ele vai destruir os humanos. E por cargas d'água, a Bíblia lá tenta dizer que o mesmo Deus vai lá com Noé e diz, olha, constrói uma arquinha aí para ti, vamos salvar só o teu grupo aí. As tabuletas da Suméria, apesar de contar esse evento, contam que quem foi fazer a advertência ao Astrahasis foi o Enki. O Ziusutra, né, que é o Noé, recebeu a visita do Enki. Foi o Enki que, para salvar o povão, disse, vem aqui. Então, como é que esses seres, eles manuseiam? Por exemplo, eles sabem que vai acontecer uma chuva e eles provocam algo maior utilizando da própria natureza. Tá? Você vai dizer, bem, então, isso pode ocorrer? Pode. Tá? Os arcontes, eles são seres que estão a nível a nível de mundo moroncial, mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo disse lá nos Efésios que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, tá? Contra arcontes, contra os espíritos do mal que estão espalhados pela atmosfera, pelos ares, ou pelos céus, da forma que você entender, né? Pelo espaço, tá? Então, imagina você que se nós temos seres que estão aí fazendo de tudo para eliminar determinado grupo ou fazer um controle, tá? Sobre diminuir a quantidade de, né? Que a gente não pode falar aqui, vocês sabem disso, né? Mas esses eventos existem e a gente já viu fenômenos acontecendo aí que é quase uma destruição total de pessoas. Então o que a gente tem que estar em atenção é que, por exemplo, no vídeo passado, aquela tecnologia de reiniciar o tempo, tá? Que eles deixaram aí, está aí em algum lugar, só que para ativar aquilo lá, você precisa da palavra-chave para fazer isso. Porque você há de entender que parece muito estranho para nós que esses seres tenham nos criado e de repente, do dia para a noite, sumiram. Voltaram para Nibiru. Voltaram para Nibiru. Como assim? Como é que eles voltaram para Nibiru? Então, é preciso a gente se perguntar, né? Por que algumas tecnologias eles deixaram? E hoje já é quase consenso de que existe tecnologia sendo repassada aqui na Terra para grupos. Com certeza. E os fins não são bons, tá? Porque eles não passam tecnologia para cura de doença, tá? Olha só, os eventos provocados são então direcionados para áreas específicas para fazer qualquer dano que puderem. Os primeiros
estágios são mais para observar como as pessoas da área afetada reagem e como as do mundo também. Eles também servem para preparar as pessoas para seguir ordens e exigências de evacuação. Tá? Preste atenção nisso aqui. A elite governante também está avaliando com seus policiais, militares e civis, lidando com situações, tá, de extrema... Okay? Então, veja que ele está dizendo aqui, tá? A elite dirigente americana não estava preparada para observar a situação de seus súditos quando o furacão Katrina atingiu. Eles foram pegos de surpresa. No entanto, os eventos climáticos provocados são diferentes. Há um preparem-se para o evento e são dadas ordens para que as pessoas sigam cegamente. Tá? Então, olha aí. Vou dar um pulinho aqui. Tá? Ó, do outro lado do espectro, o clima está sendo manipulado em várias áreas para torná-los mais áridos. Os reptilianos têm implantado uma seca em grande parte da Austrália. Tá? Este foi preparar o local para a realocação do atual, né? Atual, né? É um nome esquisito, né? Ó, também aqui, ó. Atuvar ou atuar, né? Então você já sabe que pronúncia desses termos assim, a gente tem que ter um certo, né? Esse equipamento foi transferido para a Terra a partir do planeta natal Anunnaki de Nibiru, por muitas razões. O campo... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse equipamento foi transferido para a Terra a partir do planeta natal. Você já pensou, a gente não está nem falando com a tal a gente não está nem falando com vejam em que ponto a tecnologia está, que essa vozinha aí é da Siri. Né? Eu não estou falando nada com ela aqui. Vocês viram como ela ouviu o que eu disse? Né? Então, eita, foi transferido do Anunnaki por muitas razões. O seu campo eletromagnético, criado pelo núcleo oco da Terra, tá? Rotação, órbita, planetas circundantes, Sol e outros fatores fazem da Terra um dínamo muito eficaz para a operação do equipamento atuar. Né? Ok? Então, vocês estão percebendo? Pessoal, você sabe que aqui a gente não tenta ficar falando tolice, mas veja bem, quando eu falo muitas vezes que a Terra foi meio que fabricada, é exatamente porque o núcleo da Terra detém um equipamento. Porque sabe como é que falam para a gente que é lá na Terra, o centro da Terra? Dizem para nós que é um pedaço de metal, e eu já vi um cientista dizendo que não, ele tem um formato muito parecido com um diamante, bem maior, né? E ele faz o giro, né? É ele que, na verdade, controla a tal bendita atração. Por isso que a gente não sai voando por aí pelo espaço. Por quê? Porque ele segura esse equipamento que está lá, tal, né? Que eles chamam de
esse núcleo da Terra, que agora alguns dizem que parou, outros dizem que está devagar e outros dizem que ele vai girar ao contrário, em sentido oposto. Tá? E aí ele que cria o campo eletromagnético da Terra, né? O torus. Tá? Então, observem que quem quer que tenha criado essas coisas todas na Terra também fez os humanos. Parece que assim, foi projetado, por isso que a palavra demiurgo tem a ver com arquiteto. O ser que arquitetou a Terra, esse demiurgo, ele fez precisamente para ser uma área de domínio. Tá? Independente de você crer em extraterrestre ou alienígena ou não, isso aí é outra discussão, tá? Eu não vou discutir esse assunto, de dizer se existe ou se não existe. Eu, particularmente, acredito que sim, mas não que estejam fora do planeta, que estejam em outro planeta, em outra galáxia ou em outra qualquer coisa, porque se isso de fato fosse verdade, o que impediria desses seres virem à Terra? Nada. Tá? O que a gente vê por aí de filmagens, na maioria das vezes são os Greys. Tá? E aí eles são escravos dos Arcontes, gente. Os Greys nem são simplesmente agentes lambaios dos maiores, entendeu? Atualmente, como o campo magnético da Terra está falhando, olha aqui, ó, ele disse isso aqui em 2005, gente. Está falhando. Tá? O campo abaixo do nível ideal para começar, tá? o funcionamento do atual. A Terra contém um vasto campo magnético sobre ele. De magnetismo, demagnetismo é a chave para desbloquear os portas de prisão que mantiveram tantos presos nas trevas e a ignorância por tanto tempo, que esqueceram a sua divina herança por causa do mecanismo de filtragem magnética, tá? Colocando-a sobre a Terra. Né? Demagnetismo, tá? É o que ele está falando aqui. Né? Quer dizer, esse equipamento chamado Atuvar, ele está ligado precisamente ao aspecto do nosso campo eletromagnético da Terra. Né? À medida que o campo eletromagnético da Terra enfraquece, torna-se muito mais difícil para o equipamento aqui atuar, recomeçar o tempo. A hora está se esgotando para o plano Anunnaki. Por que eles querem recomeçar o tempo? Porque é de interesse deles que essa questão de tempo, que é uma questão que a gente deve analisar, né? Porque você acredita que existe o tempo. A gente vê o tempo passar, não é verdade? Mas há na ciência hoje quem discuta se de fato o tempo existe. Se não é uma ilusão nossa acreditar no tempo. Né? Mas os cientistas dizem que o espaço-tempo é algo que existe de concreto. Né? Não há muitos planetas que tenham o ideal da Terra, as características ideais, né? Como o campo eletromagnético. Simplificando, a Terra tem uma grande quantidade de água a seu redor, que é um bom condutor de eletricidade. Isso aí, tá? Isso aí é o óbvio. Algo que é fundamental para o funcionamento do atual,
atuar, né? Além disso, a Terra tem várias localidades áridas que, ironicamente, são as condições mais adequadas para o arranque do equipamento. Portanto, os reptilianos geralmente preparam qualquer área que eles esperam que seja usado para iniciar este equipamento enviado para uma área seca. Tá? Então você vê o seguinte aqui, né? O equipamento, né? Ele inclusive ele mostra aqui um mapa, né? Ele mostra aqui os mapas, né? Aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó. Então você está vendo que esse aqui é o mapa que eles estão utilizando, ó, tá? Aqui, né? Então, olha aqui, né? Certo? Dos últimos, aqueles que detêm, que têm acompanhado as postagens que ele faz, né, o texto dele, as consciências maquiaram nossos corpos humanos, vou repetir, as consciências migraram nos corpos humanos em que ocupavam, tá? Mas outros fugiram dos seus anfitriões, que assumiram quando invadiram as terras. Os humanos que eram anteriormente vitimadas e tomadas pela consciência, agora é um estado terrível, porque as consciências massacradas partiram, deixando seus anfitriões. Tá? Então ele está falando exatamente uma coisa que eu vou trazer agora aqui para vocês aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Vocês já ouviram falar dos Walking, né? É um conceito antigo descrito pela primeira vez no hinduísmo, tá? Cujo nome moderno originou-se na fé espírita e foi popularizado pelos movimentos de crença da nova era relacionados, mas não idênticos. Acredita que um Walking, né, seja uma pessoa cuja alma original deixou seu corpo. Prestem atenção aqui, tá? Aqui é muito importante, tá? Eu quero aproveitar isso aqui para cuja alma original deixou o corpo. Olha só, tá? Deixou o corpo aqui, ó. A alma original deixou o corpo, tá? E foi substituída, preste atenção, tá? Por uma alma nova. Olha aqui, ó. Tá? Então, o que são esses Walkings ou Walkings? Tá? Aparecem pela primeira vez na literatura sagrada hindu. Na crença hindu, cada pessoa é composta por vários corpos, incluindo físico, astral, mental, e assim por diante. Tá? Vocês sabem que quase todas as culturas, inclusive a hindu, eles veem o ser humano com 7 corpos, né? Então tem um corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico, o corpo, tá? Então são uma série de corpos. Inclusive o judaísmo também tem uma coisa semelhante, quase são em torno também de 7 mais ou menos, tá? Corpos que o homem tem, eles chamam de almas, tá? Tem o espírito, tá? O ruach, mas tem outras almas, tem a psique, tá? Mas aí vem uma série de almas, tá? E eu já falei aqui que isso é ensino de alguns rabinos. À medida que você vai
que a pessoa entra no estágio de morte, ela vai perdendo alguns corpos. Entendeu? Porque no processo de ascensão, pessoal, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar o que eu sempre falo para vocês aqui. No processo de ascensão, tá? Não sei se eu vou conseguir encontrar, que eu não sei se está por aqui ainda. No processo de ascensão, mas eu vou usar aqui um exemplo para vocês. Eu vou usar esse aqui. Então, no processo que o ser humano deixa aqui, né, ele deve ascensionar e voltar para o pleroma, o que acontece? Muitos ficam aprisionados até a sétima esfera, tá? E ficam retidos aqui. Tá? Por quê? Porque os arcontes aprisionam, tá? Os arcontes se aprisionam. A tecnologia aprisiona a pessoa aqui. Não é uma questão espiritual, é uma questão tecnológica. Tá? Então, os rabinos falam o quê? Que quando alguém, né, vai fazer seu processo de morte, acontecer seu processo de morte, ele vai perdendo alguns corpos. E para ele fazer a ascensão, ele tem que também ir deixando para trás vários elementos. Por quê? Porque muda-se a frequência, a vibração, tá, de cada densidade. Ok? Então, à medida que uma pessoa ela faz o seu processo de morte, desencarne, como alguns gostam de chamar, então ela deixa, ok? Ela deixa o corpo físico, mas não só. Ela vai ter que, ao longo do processo, ir deixando vários corpos, senão ela fica retida de novo. Se ela for uma pessoa muito material, diremos assim, muito sólida, porque, né? Muito ílica, muito material, né? A tendência é que o corpo glorioso, o corpo ressurreto, o corpo luminoso, né? Que é esse corpo que a pessoa vai ter, que é semelhante à pessoa, mas não igual. Tá? Eu já falei sobre isso. Tem aí uns vídeos que falam sobre esse fato. Então, esse fenômeno chamado walking, tá, acontece quando uma pessoa, tá, perde uma das suas almas. Prestem atenção nisso. Agora você vai ver uma coisa aqui incrível. Tá? Presta atenção no que vai ser dito aqui. Você vai tomar um susto. Tá? Então, bora aqui. Assim, tá? As pessoas têm a única essência que não é o corpo, portanto, intransferível, é o Atman. Tá aqui, ó. O que é o Atman? O Atman seria para a supraconsciência. Tá? Mas para os hindus, esse Atman é a centelha divina. Essa daí não pode ser substituída. Tá? Ok? Mas veja aí. Assim, de acordo com esse sistema de crença, como descrito no livro mesclado com de Sivaya, né? Ou Subramuni Asvani, pode levar um ou muitos desses corpos. A história hindu mais famosa de um walking é a do missionário Sant Tirumular, tá? Tirumular, Sant Tirumular. Tá? Diz a lenda que ele saiu voluntariamente do seu corpo para reanimar um jovem vaqueiro que acabara de morrer
seu próprio corpo foi posteriormente levado para o deus Shiva, tá? Deixando passar o resto da sua vida na terra no corpo do vaqueiro. Ele foi capaz de acessar o conhecimento do morto, incluindo sua capacidade de falar tamil. Tá? Nos tempos modernos, agora é que vem o show aqui. Nos tempos modernos, walkings verdadeiros ou sinceros podem ser raros, mas possivelmente fenômenos médicos ou de saúde mental real. O único walking relatado envolve um indivíduo, frequentemente, mas nem sempre do sexo feminino, que esteja gravemente ferido, adoeça ou esteja de alguma forma incapacitado, tá? Ou parece morrer na mesa de cirurgia durante o processo, talvez mais tarde relatando uma experiência de quase morte. Olhem só aqui esse fenômeno. Outros afirmam que o trauma emocional profundo e os desejos suicidas por si só podem preparar o terreno para uma entrada, para uma experiência de entrada de um Walkins, né? Então, ele vai contar exatamente aqui o fenômeno seguinte. Após a ressuscitação, a pessoa pode se comportar de maneira completamente diferente, com padrões de comportamento estabelecidos anteriormente. Tá? Ou ele pode falar numa língua desconhecida, identificar-se por um nome diferente, pode estar muito assustado ou confuso, ou simplesmente muito calmo, tá? Enquanto as experiências não podem ser determinadas como tendo qualquer realidade objetiva. Tá? Quase invariavelmente, um Walking dirá que ele não sabe onde o habitante original do corpo chegou, tá? E que a alma original deixou-a e foi para o céu, tá? Ou reencarnou, etc., deixando-os no comando. O novo indivíduo pode reivindicar que ele ou ela é um anjo, uma nova versão do antigo eu, um ser mais velho, mais experiente, menos frequentemente, um novo que nunca encarnado, que nunca teve uma encarnação antes, ou qualquer outra forma de origem. Tá? Agora, o que é mais incrível nisso, nesse caso de Walkins, tá? Tem casos aqui, né, de pessoas com múltiplas personalidades, tá? A inconsciência, segundo manifestação do novo eu, né? E os estudiosos estão lendo que existe muito essa coisa aqui. Em 1979, a autora espírita Ruth Montgomery publicou Stranger Among Us, uma coletânea de relatos de Walkins. Ela inclui suas próprias teorias da nova era em algumas histórias improváveis, pesquisando, nomeando algumas figuras renomadas como Thomas Jefferson, e tantos outros. Tá? Então, como vocês viram, tá? O que acontece nesse fenômeno? E aí eles vão contar aqui uma coisa que é muito incrível, pessoal. Eles são capazes de levar uma pessoa, preste atenção nisso, para um determinado lugar e provocar uma experiência de quase morte.
a pessoa vai no limiar de morrer. Quando esse estágio entra, o que eles fazem? Eles transferem uma alma, tá? Uma alma, uma informação para a pessoa. Daí, geralmente a pessoa quando volta, você começa a perceber que há algo diferente naquela pessoa, o jeito de falar, a pessoa começa a ter alguns hábitos diferenciados, o corpo é o mesmo, tá? E daí, hoje você tem comentado muito sobre, eu já vi várias vezes pessoas falando que fulano de tal foi trocado, que ele não é ele já morreu, e que tem outro, ali é um sósia dele, é um não sei o quê. Gente, isso aí é improvável de acontecer. Mas o que pode acontecer é uma programação para que a pessoa, tá, se torne, comece a agir e se comportar diferentemente. Isso é bem provável. Tá? Mas isso não se chama incorporação, não. E nem se chama também encosto de espírito, né? Que no interior chama isso. Encosto espiritual, porque fulano está incorporado com um espírito. Não, não é esse fenômeno, não. O Alcas é completamente diferente. A substituição ela acontece, entendeu? E às vezes a pessoa ela não percebe isso. Só que ela começa a mudar os padrões de pensamento, mudar padrões de comportamento, mudar padrões de... Aí sim, mas do jeito que o pessoal fala hoje aí, de pessoas que fulano de tal foi substituído, não é ele morreu no hospital, e aí fizeram, né? Não, tá? Igual estou vendo algumas conversas por aí, eu acho de uma besteira, tá? Porque você não vai conseguir botar uma pessoa igual a outra para ela encenar ser a outra, um sósia, que não consegue, pessoal. Não consegue. A pessoa ficar por muito tempo se passando por outra. Tá? Nem um irmão gêmeo consegue ser idêntico ao outro nos aspectos de comportamento. Tá? Então, não é uma troca de corpo, é uma troca de alma. Né? Isso aí é importante a gente entender. Tá? Aí, muitas vezes, a Ruth Montgomery, que foi uma pesquisadora espírita, ela falou muito sobre isso aí. Tá? Eu vou dar uma puladinha aqui. Tá? Para a gente ir mais aqui. Ó. Também aqui, ó, eles falam que essa experiência dos Balkin também não pode ser a experiência de hospedagem. Tá? Quer dizer, a pessoa tem um hospedeiro, passou a ser um hospedeiro de um ser. Ok? Você está me entendendo? Aí há uma coisa aqui que é importante a gente tomar cuidado. Há muitas pessoas por aí ensinando outras a fazerem desdobramento mental, viagens astrais. Isso é extremamente perigoso, pessoal. Por quê? Porque a viagem astral você tem possibilidade de fazer? Tem. O grande problema é que a saída do seu corpo astral pode deixar você vulnerável à entrada de um fenômeno como o Hawkins. Tá? Ou você acabar sendo hospedeiro de um ser, tá? De uma egrégora, ou até mesmo
diríamos assim, né, um ser, tem, que, né, quantas pessoas por aí, né, conhecem as experiências de incubos e sucubos, né? E é preciso tomar cuidado. Por quê? Porque os arcontes, por exemplo, eles são seres que eles podem controlar pessoas. Então, quando você faz uma viagem astral e você pratica isso com muita naturalidade, tem pessoas que dizem que fazem isso com muita naturalidade, há um perigo nisso aí, que é uma saída, e quando você retorna, você acaba tendo, né? Porque a tecnologia desses seres é muito mais avançada do que você imagina. Tá? Então, é o cuidado que as pessoas têm que ter. Tá? Certo? Há uma coisa aqui que eles vão dizer, né? Que é o caso daquele hindu, né? Daquele mestre, né? Que deixou o corpo dele e foi para dentro de um corpo de um vaqueiro. Ele saiu do corpo e foi para outro corpo, animar o corpo de uma pessoa que estava morrendo. Né? Então, imagine que a pessoa tem uma. Às vezes você olha, aquela pessoa tem o mesmo corpo, aparentemente você vê ela, é a mesma pessoa, mas depois você descobre que, puxa vida, tem alguma coisa errada. Aquela pessoa mudou. Né? Não é que esse fenômeno Wilkins, né, e aí está associado ao tema que a gente está abordando, por quê? Porque eles gostam de ocupar principalmente os corpos da elite global. Né? Por exemplo, a rainha da Inglaterra, recém-dita falecida, sinceramente falando, vocês acreditam mesmo que aquela mulher morreu? Bem, caixão tinha, né? Ninguém via o corpo, não é? Porque é meio estranho, porque, pelo menos, foi muito de repente essa. Né? Aí você imagina quantos pessoas, de repente, passaram por essas experiências, líderes mundiais, são colocados para fazer essa experiência do Hawkins, que quer dizer, o corpo é a mesma, o Atman é o mesmo, né? Mas há ali uma disfunção, tá? Nesse sentido. Então, eu acho assim que é importante a gente entender esses aspectos, porque a gente está vendo muita coisa acontecer e a gente não está parando para perceber o perigo de tudo isso. Né? Esses donos do poder, essas pessoas, elas podem estar, né, seus corpos podem estar sendo ocupados por seres que a gente nem imagina. E né, ou quantos corpos não foram preparados para receber algum ser? Né? Porque imaginem que vamos imaginar que o Enlil, o Enki e tantos outros. Né? Será que não estão ocupando corpos de pessoas?
Então, é importante a gente fazer esse debate sem, claro, a gente ver isso como um espiritualismo, mas como uma tecnologia que eles podem estar utilizando para ficarem aqui pela Terra, né? Certo? São, claro, são tecnologias, é por isso que às vezes a gente vê por aí as guerras, os grandes líderes mundiais, a gente começa a perceber comportamentos estranhos nesses líderes mundiais. Então tudo isso, gente, a gente tem que levar em conta, né? Afinal de contas, nós estamos em um mundo em cuja a tecnologia foi criada, né? Em cuja nós, humanos, fomos criados, fomos projetados. Né? Então, nós estamos aqui, mas precisamos ter cuidado, porque esses seres préter-biológicos, os Anunnakis, Arcontes, Elohim, o que você queira chamar, eles podem, eles têm tecnologia suficiente, porque nós vivemos numa simulação, dentro de um simulador, dentro de uma matrix, que eles podem utilizar para qualquer necessidade deles, tá certo? Ok? Então, dito isso, pessoal, sempre que você puder, deixe seus comentários aqui, tá? E aí a gente vai abordando aqui vários temas, tem muita coisa, pessoal, para a gente falar, mas eu preciso estar sempre estudando, e esses materiais são materiais que a gente tem que botar para traduzir, que aqui no Brasil é muito difícil ter materiais bons para que a gente faça essas reflexões, principalmente nos aspectos gnósticos, tá? Então, peço para você, não esqueça do like, por favor, e nos ajude a chegar a 1000 inscritos, tá certo? Ajude a gente a compartilhar os outros vídeos aí, tem muita coisa que a gente tem que refletir, analisar, sem fazer disso um espiritualismo, tá? A gente tem que ver isso como um fenômeno tecnológico que a gente tem que aprender a lidar. Até o próximo